Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Iniciamos uma nova temporada litúrgica, um novo tempo. Deixamos para trás, a partir do Advento, Natal, Epifania, tempo comum, deixamos o mistério da encarnação, que foi motivo para nós de muita alegria, e meditamos no amor de Deus, no amor do Verbo que se fez carne. Este foi o ciclo do Natal. Agora, a partir deste domingo da Septuagésima, começamos o ciclo da Páscoa. Estamos todos voltados, já a partir de hoje, para o ponto central da nossa fé, que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E para celebrarmos a Páscoa, nós temos a preparação, a celebração da Páscoa propriamente e depois o prolongamento. A preparação são 3 modos. A preparação remota, que são esses 3 domingos que vamos celebrar, 70ª, 60ª e 50ª. Preparação próxima vai ser a Quaresma. E a preparação imediata para a Páscoa vai ser o tempo da Paixão. Mas nós vamos celebrar a ressurreição de nosso Senhor e, além do mais, teremos a prolongação deste mistério com a ascensão aos céus e com o Pentecostes. Tudo que a igreja coloca para nós está direcionado para a contemplação de Cristo, de sua vida, dos seus mistérios. E todos nós, como membros do corpo místico de Cristo, participamos de maneira eficaz dos mistérios, não só propostos pela igreja, mas mistérios vividos pela liturgia, e que tem, portanto, um efeito vital nos membros, pois o que acontece com a cabeça, que é Cristo, necessariamente tem que acontecer conosco. O Catecismo da Igreja Católica fala muito bem que nosso Senhor comunica a nós os efeitos, as graças que Ele viveu nos seus mistérios e que Ele, portanto, adquiriu pelos seus méritos. E essa comunicação é de maneira copiosa, extraordinária, infinita. Ou seja, que tesouros tão grandes nós temos diante de nós através da liturgia, através da palavra de Deus, através, portanto, do próprio Cristo, que agora aqui se faz presente, vivo, pois é Ele quem fala através do Padre, é Ele que estará presente na Eucaristia, e é Ele que será recebido em comunhão. Meus amados irmãos, existe uma razão para a existência dessa pré-quaresma, porque é só na liturgia tradicional que nós temos esses 3 domingos, na preparação, como eu falei, remota, para a Páscoa. Isso aconteceu no século VI da Igreja. Papa Pelágio I, Papa João III, a cidade de Roma, toda a Itália de um modo geral naquela época, estava sofrendo com a invasão dos bárbaros. E já existia, sim, o tempo quaresmal na Igreja Oriental, na Igreja Ocidental,
Nos períodos da Quaresma, quando não se fazia o jejum, a igreja viu a necessidade, de aumentar um período de penitência para compensar aqueles dias que não se fazia jejum na Quaresma. Essa é uma razão para a gente entender a existência desse período da Septuagésima. A segunda, como eu dizia, os bárbaros invadindo a Europa, invadindo Roma, os cristãos se viam muito ameaçados, e aí o Papa quis instituir 3 missas em 3 igrejas em Roma, nas 3 igrejas dos patronos de Roma, São Pedro, São Paulo e São Lourenço. A gente vai ver nos textos dessa missa de hoje exatamente esse aspecto de tribulação, angústia, porque era exatamente esse o espírito da época. Os cristãos perseguidos, ameaçados, amedrontados, eles precisavam recorrer à misericórdia de Deus. Por exemplo, a gente vê no Salmo 17, foi o introito que ouvimos no início da missa: cercaram-me as agonias da morte. Por exemplo, o Tractus de Profundis, do abismo do meu nada clamei, Senhor, escutai a minha oração. Então, são textos que dão a entender exatamente o espírito da época, as necessidades que os cristãos tinham. O Salmo 9 também: Senhor, vós sois o nosso auxílio no tempo favorável e na tribulação. Por isso que a coleta da missa, a oração que o padre já fez antes da primeira leitura, fala também da opressão dos pecados, e por causa dessa opressão, por causa dos pecados, é justo que Deus nos prove, nos coloque em tribulação. Ou seja, tudo isso para dizer que nós aqui agora, iniciando um novo período litúrgico, temos a ocasião também de nos colocarmos em frente a um combate espiritual, porque são as tribulações que nós vivemos nos tempos de hoje, porque entendemos como que nós somos tentados e como que os bárbaros dos tempos atuais invadem a sociedade e querem destruir a fé e muitas vezes arrancar do nosso coração o amor que temos a Deus, ou os princípios e valores nos quais acreditamos. Então, quando os cristãos lá, naquela época do 6º século, iam para as igrejas dos patronos de Roma, eles iam com cuidado, iam com medo, iam, portanto, se refugiando em Deus, procurando o seu auxílio. É o que nós precisamos fazer também nos tempos de hoje. Procurar o auxílio da oração, dos sacramentos. E é exatamente por esta necessidade que temos de combater o bom combate é que a igreja colocou neste domingo essa epístola de São Paulo aos Coríntios, quando ele fala que lá nos estádios os corredores correm se abstendo de muitas coisas para alcançarem uma coroa corruptível. Mas o que nós queremos? Por que nós estamos aqui? Qual é o combate que nós devemos travar hoje? Quais são as tribulações que estão nos cercando? Quais são os nossos medos, as angústias? Ou qual é o pecado que nos oprime e por causa dele merecemos os castigos de Deus que também são atuais? E qual é o meu ânimo? Como é que eu sou diante desse desafio que tenho? Porque nosso Senhor, Ele quer que eu seja um bom soldado, um bom atleta. Quer que eu me empenhe na minha santificação? Ou eu sou, portanto, um medíocre, um covarde, que não conta com a ajuda de Deus, que não se refugia no seu coração, talvez pensando que eu poderia alcançar pelas minhas forças a vitória nesses tempos difíceis,
Nós não poderemos jamais, sem o auxílio da graça de Deus, sem a força da oração e sem a eficácia dos sacramentos que vêm a nós para nos santificar. É nesse sentido, meus amados irmãos, que o Evangelho nos coloca diante de um chamado. A parábola que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, fala exatamente de Deus que convoca os operários para a vinha, que é a igreja. E todos nós aqui fomos chamados, como na parábola nós vemos os diversos horários, é para que a gente entenda que seja lá qual for o tempo em que estamos vivendo, em que época, nós devemos atender ao chamado de Deus. Precisamos corresponder à sua voz e precisamos, portanto, estar na igreja, dispostos a combater, dispostos a trabalhar na santificação pessoal. Aí não sei qual é a idade que você tenha, qual é a época da sua conversão, porque eu sei que tem pessoas que são católicas de berço e outras não, outras que foram batizadas, mas se converteram na juventude. Mas, como diz os santos padres da igreja, essa parábola é para encorajar aqueles que se convertem tardiamente. E tem muitos casos de pessoas que deixam para trás uma vida pecaminosa e talvez por tanto tempo não atendendo aos apelos do chamado de Deus, fechou o coração, mas ainda bem que é melhor ser tarde, do que nunca. O fato é que nós todos um dia receberemos de Deus a recompensa. E mesmo aqueles que se converteram agora no fim da vida, como o bom ladrão, que lá na cruz obteve a salvação na última hora, todos nós obteremos a recompensa que Deus promete para aqueles que são fiéis. Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel nas poucas coisas, eu te confiarei grandes coisas. A justiça de Deus é que Ele dá o que Ele promete, tanto para aqueles que são fiéis a vida inteira, quanto aqueles que se convertem no fim da vida. Mas existe sim aqui uma misericórdia infinita, porque sempre é desproporcional. Porque por mais que a pessoa tenha sido fiel desde o berço, no entanto, a recompensa justa que ela vai receber é infinitamente superior aos combates que ele teve durante a vida. Como diz São Paulo, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu as maravilhas que Ele reserva para os seus santos. É desproporcional, porque Deus é sempre misericordioso, porque por mais que sejamos fiéis, nós talvez não mereçamos uma recompensa tão grande que é a visão beatífica. E com muito mais razão, aqueles que no fim da vida começam, portanto, a trabalhar na vinha da igreja, começam a se empenhar na santificação da própria alma, da família, começam, portanto, a influenciar os meios aonde trabalha, no convívio. Eis o cristão que atende ao apelo de Deus, eis aquele operário que também busca não só a própria santificação, mas também das outras pessoas que fazem parte do seu contexto de vida. Eu queria aqui, meus amados irmãos, dizer que tem um exemplo muito bonito para testemunhar para vocês, de uma alma muito fiel a Deus, uma paroquiana que veio a falecer há uns dias atrás, uma senhorinha, mais de 80 anos, Dona Penha. Aqui nós vamos ver o exemplo de alguém que talvez desde a infância tenha sido católica, na juventude até o matrimônio, porque sempre atendeu ao chamado de Deus,
Só que no casamento ela sofreu muito. O marido a deixou depois de ela ter tido vários filhos com ele. E ali o sofrimento, portanto, foi para ela uma grande prova. Ela sim, ali, a partir de então, começou a combater o combate da provação de Deus, tendo que criar os filhos, talvez na pobreza, mas sempre sendo fiel, sendo exemplo para aqueles filhos que um dia lhe dariam muito trabalho, desobedeceriam tremendamente, lhe causariam muitas dores do coração. O fato é que ela chegou à velhice sendo provada por muitas doenças e enfermidades, até que no Hospital da Posse, lá em Nova Iguaçu, Deus levou aquela alma vítima que se imolou durante toda a sua existência que teve fases diferentes e chamados específicos para cada época, chamados estes que foram generosamente atendidos por esta alma que terminou a sua vida se imolando como uma hóstia pura. Mas eu quero dizer que na missa de sétimo dia Deus quis mostrar de maneira visível como que Ele estava contente de poder receber essa alma na eternidade. Na missa de sétimo dia Deus queria mostrar que através daquela missa celebrada, talvez, podemos acreditar nisso, a sua alma já estaria na união perfeita com o amado, Deus quis mostrar através de uma chuva copiosa, quase localizada, que aconteceu ali na igreja de Nova Iguaçu, onde nós padres residimos, Padre Edilson e eu, naquele dia ensolarado e quente, um céu azul, e no entanto fomos surpreendidos com uma chuva que era iluminada com os raios do sol. Talvez para entender aqui, de maneira comparativa, que a vida dos santos é sempre fecunda, e a pessoa, quando se santifica, ela, participando do corpo místico de Cristo, ela também santifica os demais. E sendo o operário da vinha da igreja, ela nunca trabalha apenas para si, mas também que ela coopera de maneira fecunda na santificação dos outros. Nós somos da igreja, pertencemos a ela, estamos inseridos nela, e nela queremos viver, e nela queremos morrer, porém nela queremos dar a vida pelos nossos irmãos, de tal maneira que a nossa vida seja sim uma vida fecunda, uma vida que seja copiosa de graças, porque Deus não falha na sua ajuda, mesmo que passemos por grandes tribulações. Existe sim a vida infecunda de tantas pessoas ociosas, que perdem o tempo com tantas futilidades, e por isso na parábola a gente vê o caso daqueles que, ninguém nos contratou, como se pudessem dar uma desculpa. No entanto, nós não podemos. Deus está nos chamando agora, começando o tempo da Septuagésima. Eu posso sim, a partir de hoje, colocar uma meta na minha vida espiritual, para que eu seja um bom soldado de Cristo, um bom atleta, um bom operário na vinha da igreja, para que a minha vida seja fecunda, porque Deus quer, através de mim, também salvar as almas. Mas não para por aí. Enquanto a chuva torrencial caía, o arco-íris enorme se formou, justamente para que a gente entendesse que aquela aliança vivida por aquela mulher, de maneira fiel durante toda a sua vida, mesmo nos sofrimentos, era uma aliança que estava sendo selada a partir daquele momento, porque Deus recebia a sua alma. Essa aliança então é o sinal pelo qual nós podemos detectar se nós somos de fato um bom soldado de Cristo, se nós estamos inseridos na igreja com o nosso corpo vivificado pela graça, participando, portanto, da vida de Cristo, de tal maneira que a sua vida tenha efeito em nós. Essa aliança da graça, esse pacto de amor que a alma vive constantemente. E por isso mesmo, para que esta aliança não seja rompida,
o soldado tem que se abster de muitas coisas, para que depois ele possa receber a coroa incorruptível da aliança eterna, que nós teremos no céu, assim esperamos. Nós não somos medíocres e covardes a ponto de não acreditar de que Deus possa nos recompensar. Claro, porque Ele é misericordioso e justo. Mas não para por aí, meus amados irmãos, porque enquanto tudo isso acontecia, a missa prestes a começar, um foco de luz que veio do óculo da igreja fitou exatamente o crucifixo, um ponto luminoso, e ali o crucifixo iluminado, enquanto se ouvia a chuva, enquanto se via o arco-íris, era justamente para dizer que é nosso Senhor que é a razão, a causa da fecundidade espiritual dos santos. É Ele quem dá a força para que os santos sustentem o bom combate e que também possam ir até o fim de suas vidas se imolando cada dia como uma hóstia pura. É Ele que é, portanto, o canal, a fonte de onde brota as torrentes copiosas, da graça, do amor, de modo que nós precisamos ter essa confiança. Precisamos olhar para Jesus mais do que para nós mesmos e confiar, portanto, na sua graça, confiar no seu poder. É pela cruz que nós vamos nos salvar. É Jesus quem vai nos sustentar. Ele não nos pede o impossível, tenhamos coragem, Para terminar, vamos começar agora, a partir da 70ª, a nos prepararmos dignamente para a Páscoa. Não espere começar a preparação na quarta-feira de cinzas, não. Davi, quando era um jovenzinho, franzino, foi capaz de vencer Golias, um gigante. Mas depois que se tornou rei, se deixando levar pela concupiscência da carne, baseada certamente no orgulho e na vaidade, ele acabou caindo no adultério. Mas Davi, arrependido, ele recitou o Salmo 76, onde está escrito: Nunc cep, agora eu começo agora. E São José Maria Escrivá, ele diz no livro Sulco, número 161, Nunc cep, agora começo. É o grito da alma apaixonada, que em cada instante, quer tenha sido fiel, quer lhe tenha faltado generosidade. Mas é uma alma apaixonada que a cada instante renova o seu desejo de servir, de amar o nosso Deus com uma lealdade sem brechas, sem concessões. Nunc cep. Peçamos a Nossa Senhora então que nos dê a graça da perseverança para sermos santos e salvarmos nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.